Ô Anderson, desculpe só, porque o Krieger, nosso vice-presidente de Produção, Inovação e Saúde, entrou na reunião, em Krieger. Olá a todos. Então, gostaria de uma fala sua nessa nossa última live aí de 2022. É sempre bom contar aí com a sua presença. Então, Krieger, por favor, dá um tempinho aí no Não, eu estou aqui mais como participante, né, entusiasta aí, não só do programa de empreendedorismo, né, que eu acho que está se materializando aí depois de um processo de estudo, né, de testagem de projetos pilotos, né, que hoje dão à vice-presidência, mais a equipe, né, uma grande confiança aí na capacidade da utilização e do apoio ao empreendedorismo para transferir o conhecimento gerado na Fiocruz à sociedade como um dos pilares, né, desse nosso compromisso com a ciência em benefício da saúde do Brasil, e um prazer muito grande aqui de estar e poder assistir, né, ao colega Otávio Fernandes. Nós fomos colegas de épocas de mestrado e doutorado, então tivemos uma vivência muito importante, né, numa fase inicial da biologia molecular no nosso país, e eu tive o prazer de poder participar aí de um grupo de pessoas, né, que realmente fizeram e se dedicaram muito aos projetos que tocaram, e em especial o Otávio, que além de ser um excelente pesquisador, também é uma pessoa que tem uma vivência muito rica, né, fora do ambiente acadêmico. Então, acho que para nós hoje vai ser muito importante poder contar uma pessoa com a bagagem técnico-científica que o Otávio tem e com essa experiência, que eu diria que é praticamente única, né, de poder trazer um pouco da demanda do setor tecnológico de saúde em relação a produtos que, eventualmente, podem também ser objeto de apoio do nosso programa de empreendedorismo. Então, Otávio, um grande prazer em vê-lo. Muito obrigado por ter aceito aí o convite da equipe do programa de empreendedorismo, e estou aqui só para ouvi-los e aprender. Obrigada, Krieger. Vai lá, Otávio. A palavra é sua. Primeiro, queria agradecer aí as palavras da Celeste, do Anderson, do Krieger. É um prazer para mim estar aqui para mostrar um pouco do que eu tenho feito nos últimos 5 anos. Eu acho bastante intrigante. Eu ainda estou, né, participando agora aqui no pavilhão de cursos do Instituto Oswaldo Cruz, do primeiro encontro de pós-graduação, do primeiro encontro de pós-doutorandos da pós-graduação em Biologia Celular e Molecular. E eu quando me apresentaram lá, me apresentaram como ex-pesquisador do CNPq, ex-pesquisador do nosso estado, da FAPERJ, ex-pesquisador titular da Fiocruz. Eu acho que isso aí, né, caracteriza uma trajetória que foi por opção, mas que é um pouco da vida da gente e do empreendedorismo. Com isso, eu peço aí para passar o próximo slide, para dizer de que quando a gente opta por empreender, a gente faz um plano que é um plano bastante linear, às vezes, né? E a gente sabe que o nosso objetivo pode estar ali na frente, e eu acho que isso acontece na vida acadêmica, isso acontece nas nossas próprias vidas, mas talvez a gente desconsidere tudo que pode acontecer aí durante toda a fase, né, do empreendedorismo, ou durante, né, a fase do que a gente quer empreender, que são todas as adversidades que podem acontecer, mas entendendo que a gente quer estar progredindo mesmo com a presença dessas surpresas que a gente não previa e que a gente vai caminhando passo a passo, né? Próximo. A gente tem uma teoria que dentro daquela linearidade, né, que a gente encontra uma boa oportunidade de mercado, a partir dessa boa oportunidade de mercado a gente pode ter uma boa ideia,
a gente, a partir daí, desenvolve um plano de negócios, capta dinheiro, né? Pelo menos um capital inicial de acordo com o tamanho da empresa, procura ter muito foco, paciência, determinação para seguir em frente e conseguir fazer as entregas, né? No nosso caso, a oportunidade de mercado foi a gente entender que faltava acesso à medicina laboratorial para uma classe B, classe C no Brasil, né? E que a boa ideia seria a gente conseguir fazer exames de análises clínicas a um preço acessível, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso a exames de qualidade. Um plano de negócios foi elaborado, né? Mas a gente não contava com várias surpresas que aconteceram durante todo esse período, inclusive com uma pandemia que apareceu aí assolando a gente, mesmo mudando muitos rumos do nosso planejamento inicial. Nós fizemos uma captação inicial que foi de acordo com o tamanho da empresa, já tivemos 2 outras captações, que eu vou mostrar para vocês como é que foi, e quando eu falo de foco, paciência e determinação para seguir em frente, eu falo também de aí uma perspectiva da gente ter muita persistência, e todo dia eu acordo e eu falo para mim mesmo, o Labi ainda não deu certo. Isso aí me motiva a continuar trabalhando para que as coisas possam estar se movimentando dentro da companhia e a gente possa estar gerando valor, não para a gente, mas para o time, né? Uma outra coisa que eu colocaria nesse ponto aqui é algo que foi negligenciado durante muito tempo e que hoje em dia eu acredito piamente ser verdadeiro, é a questão da cultura organizacional. Então, a gente também está tentando trazer aí para a cultura da organização, para a cultura prática, né, da empresa, né, valores que correspondam aí aos valores dos colaboradores e para que eles possam ter um princípio para estar trabalhando ali. Cada vez mais a gente vê as pessoas buscando princípios para as suas atuações, né? Próximo. Mas antes de apresentar o Labi para vocês, eu gostaria de mostrar 12 reflexões sobre essa nova jornada empreendedora. Acho que essas reflexões são reflexões que a gente foi acumulando aí durante o tempo, né? E que eu trago aí para vocês para que a gente possa ver, até contrapor contra o ambiente acadêmico, que muitas vezes a gente está acostumado com uma determinada estrutura mental, né? E uma determinada forma de trabalhar, e a gente, quando a gente chega numa startup ou quando a gente chega aí na necessidade de empreender, a gente precisa fazer ter novas aprendizagens, né? A primeira delas é aprender a dizer não, né? Dizer sim é fácil e dizer não é saber priorizar, né? A gente acostuma muito facilmente a dizer sim e a gente acaba, com ao dizer muitos sims, desfocando da nossa realidade ou do que a gente precisa fazer. E eu acho que um dos desafios da startup é dizer não para a gente entender aquilo que precisa ser feito, né? Muitas vezes a gente tem que entregar aquilo que são verdadeiros valores, quer sejam para os clientes, quer sejam para os nossos colaboradores. E isso aí implica em falar não várias e várias vezes, né? Em deixar claro em que a gente tem uma priorização do nosso plano de trabalho. Segundo é aprender a comprar as brigas que têm que ser compradas e não fazer big deals, né? Eu estava acostumado no mundo acadêmico, né, a querer ter sempre razão, né? E fazia disso uma grande batalha e tentava lutar até os fins das minhas forças para que a minha vontade fosse prevalecida. Eu aprendi aí, né, no dia a dia empresarial que aprender a comprar as brigas que têm que ser compradas é extremamente importante, né? Então, realmente, aquilo que é necessário, aquilo que é relevante é que deve fazer parte aí desses conflitos e deixar os pequenos detalhes passarem desapercebidos
para que a gente possa estar evoluindo, porque senão você fica sempre resvalando e voltando atrás, né? A terceira é aprender que a gente não pode negligenciar o que é escalável, entre eles o digital, e agora também nós temos, né, o phygital, né, que é o físico mais o digital, né? A gente sabe que hoje em dia captar dinheiro está muito difícil e a captação está muito dirigido para aquilo que é escalável. Então, todo o empreendimento em que não tem escalabilidade está muito sujeito a crítica, e com isso, então, a gente entende que possa estar sujeito aí a não ser bem-sucedido. Próximo. Algo também que muitas vezes contrapõe aí a realidade da academia é aprender que os mais jovens podem colaborar e desenvolvem uma nova forma de interação, que é uma interação igualitária, ambiciosa e curto-prazistas, né? Esses jovens, isso não é um discurso de velho não, tá, gente? Mas é que é um discurso de gerações, né? Quando a gente entra numa startup, a gente começa a conviver com outras gerações que têm aí, né, uma realidade diferente da nossa, e a gente precisa, então, estar aberto para entender que aprender com esses mais jovens pode trazer uma grande vantagem aí para a companhia, né? Entre essas características está a questão do curto prazo, né? Essa nova geração é uma geração que cresceu vinculada aos videogames e cresceu aí, né, completamente recebendo moedinhas a partir do momento em que matava instantaneamente qualquer pessoa no videogame, né? Isso cria uma mentalidade curto-prazista e a gente precisa estar convivendo com isso, que não era algo que nós estávamos acostumados, né? Pelo menos não na nossa geração. Com isso também vem a questão da velocidade. A gente precisa aprender que uma startup deve ser veloz, e isso deverá ser um diferencial frente às grandes empresas, né? As grandes empresas precisam fazer uma volta muito grande quando eles querem fazer mudanças, né? E isso leva com que a adaptação de grandes empresas a mudanças seja muito lenta, e uma startup não. A startup precisa se adaptar rapidamente às mudanças e executar muito rápido, né? Eu acho que um grande exemplo disso foi a gente ter sido assolado aí por, né, uma pandemia, e quem não conseguiu fazer mudanças estruturais sucumbiu aí com o SARS-CoV-2. Próximo. Aprender que o cliente dá valor a alguns atributos e esses atributos é que devem ser contemplados, né? Muitas vezes a gente olha e pensa que o cliente está dando valor a piso de mármore, ao valet parking, enquanto, na verdade, ele está dando valor realmente ali ao baixo preço e à comodidade, né, por exemplo. Então, isso a gente tem que entender qual é o nosso cliente e como é que esses atributos devem ser contemplados. De novo, eu volto a frisar que cultura organizacional é algo importante e cada vez mais as pessoas trabalham por princípios e mandatos, né? E a gente precisa de ferramentas para disseminar essa cultura. Durante muitos anos, né, foi negligenciada a questão da cultura organizacional, e ela ficava apenas no papel, na parede, né? Era uma cultura de valores que não obrigatoriamente a gente estava executando, e hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente escuta muito comumente na companhia: isso faz parte da cultura da companhia, isso não faz parte da cultura da companhia. É como se a gente transformasse a startup num ser vivente que tem aí características, né, bastante marcantes, e é responsabilidade nossa estar disseminando essa cultura, e até por exemplo mesmo, né? Próximo. Aprender a questionar os limites, né? Inclusive os regulatórios, né? Acho que se tem alguém aqui que possa falar disso é o Marco Krieger, né? Que convive com limites regulatórios aí o tempo todo no Brasil, e a gente precisa perguntar por quê,
e às vezes não é só o porquê, mas e por que não, por que não, por que não, né? Os nossos limites regulatórios são limites, muitas vezes, ultrapassados, são limites que não mais correspondem às tecnologias que nós que estamos propondo, são limites regulatórios que não mais estão ali demonstrando o avanço tecnológico que nós tivemos e que pode ser questionado facilmente, né? Aprender que os nossos diretores devem ser nossos sócios, né? Serem donos, comprometidos e pensar na empresa 24 horas por dia. E, com isso, é necessário dividir, né? Não ter uma ambição descomedida com relação à nossa participação e fazer com que os outros diretores, gerentes, né? E até mesmo outras linhas de composição da companhia tenham aí direito à sociedade e que eles possam estar ali dando o seu melhor, entendendo que aquilo ali faz parte da vida deles. Próximo. E, por último, entender aí, né, que inovação não é melhoria contínua e que não é blá, 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 né? A gente tem, muitas vezes, a palavra inovação está desgastada e as pessoas utilizam a inovação de uma forma muito pouco caracterizada. A gente não quer tentar inventar a roda, a gente precisa estudar e a gente precisa tentar comparar aquilo que existe de melhor para trazer aquilo que realmente possa ser disruptivo e que possa ser inovador, né? E não usar a inovação como sendo aí um cenário de melhoria contínua. Tá? Aprender que uma curva é só uma curva, né? A gente muitas vezes olha e pode parecer o fim do caminho, mas essa curva ela está ali e a gente tem que olhar para o lado e seguir em frente, e é necessário criatividade para solucionar os problemas, né? Nós vamos ser surpreendidos várias e várias vezes na nossa vida empresarial, na nossa vida inovadora, e muitas vezes isso não é o fim do caminho, né? Isso realmente só uma curva. Próximo. E aprender que captar dinheiro ele é possível, mas é muito difícil, porque é dinheiro dos outros. Tá? Então, cada vez mais está difícil captar dinheiro e está difícil a gente trazer essa realidade, porque a gente precisa ter uma contabilidade constante que esse dinheiro que não é nosso passa a ser da companhia e a gente precisa aí estar trazendo retorno para esses investidores. Com essas reflexões, né, e com aquela trajetória inicial que eu mostrei para vocês, eu falo para vocês que é necessário, é necessário em todo momento persistir, né? E que desistir não faz parte de nenhuma solução nesse nosso mundo de startups ou mundo empresariais, né? E aí eu passo a mostrar para vocês, próximo, o que foi que a gente, como que a gente começou o Labi, e como é que a gente começou a entender o ecossistema de saúde do Brasil, né? Então, no Brasil, a saúde é cara ou ela é lenta, né? Os serviços particulares, eles entregam rapidez e qualidade, porém, eles são caros. A gente sabe que alguém tem que pagar a conta. Então, mesmo quem fala que tem seguro-saúde, o seguro-saúde está pagando a conta desse serviço que a gente entende como sendo de qualidade. O SUS é genial, né? O SUS é algo que tem que ser perpetuado nesse país e valorizado. Ele é gratuito, mas, em geral, ele tem longas filas de esperas, é burocrático e tem qualidade inconsistente distribuído no Brasil como um todo. Então, nós temos alguns bolsões, né, e alguns programas em que o SUS ele é excepcional, né? Cito aqui o programa de vacinas, cito aqui o programa de HIV, cito aqui o programa de doenças transmissíveis, né? Cito aqui o programa de enfrentamento de algumas situações
que o SUS consegue dar conta. Por outro lado, a gente ainda existe aí muitas inconsistências no nosso programa de saúde pública, né? E o brasileiro ele é obrigado a viver em um desses extremos, né? Ou ele está lá na saúde, que é cara e que traz qualidade para ele, né? E é rápida, ou então ele está no SUS, né? E não existe um meio termo aí que possa estar oferecendo uma outra realidade para o brasileiro. Próximo. E aí a gente vê que, atualmente, a saúde no Brasil ainda enfrenta grandes desafios de custo, tanto no setor privado quanto no público, que impactam o acesso da população aos serviços, né? Então, os planos de saúde têm prejuízo semestral aí da história de milhões. As despesas com clientes consomem 89% do tratamento de compradores de saúde. O novo presidente receberá o orçamento da saúde para 2023 com queda significativa em programas do SUS. Pesquisa mostra que quase 70% dos brasileiros não têm planos de saúde. No Rio, 160 pessoas esperam na fila do SUS, 160 mil pessoas esperam na fila do SUS, e diabetes é responsável por 7 milhões de mortes em 2021. Quando você vê essa realidade aí como um todo, né, que não foram notícias que eu estou trazendo, e são notícias que estão na mídia, né, e que correspondem aí, né, para a nossa realidade, a gente entende que os custos da saúde vêm aumentando progressivamente e ter acesso é caro, né? É caro. Então, como é que a gente pode fazer para tentar, né, bypassar toda essa problemática, né? Ou aquela dualidade dos planos de saúde e do SUS, e a realidade de que os custos têm aumentado tanto no setor privado quanto no setor público. Próximo. Foi aí, então, que, em 2017, surgiu o Labi Exames, né, que tentava utilizar tecnologia, soluções criativas, apoiadas em uma execução impecável, para resolver alguns dos principais problemas do setor saúde, principalmente a questão do acesso. Esse time, então, né, foi um time que se juntou precocemente, aí em 2017, e abriu a sua primeira unidade de atendimento em outubro de 2017. Então, significa que nós temos 5 anos de existência, né? O Marcelo é o nosso presidente, ele tinha sido presidente da DASA, tem uma vasta experiência, né, executiva. Eu, vindo aí, né, com uma questão tanto da vivência acadêmica quanto da vivência do mundo privado, de ter sido vice-presidente de operações da DASA, a Daniela, né, que é a nossa CFO, que tinha sido CFO de uma empresa, de uma construtora, e a Carolina, né, que é a nossa VP de marketing, que tinha sido head aí de marketing da Me Salva, uma startup, e ela trouxe muito dessa vivência da startup para a gente, que estava acostumado com empresa grande, né? Então, com a criação do Labi próximo, nós procuramos trazer... Próximo slide. Nós procuramos aí trazer para saúde, né, uma operação com preços 40% abaixo dos concorrentes. Então, quando a gente fala de uns preços 40% abaixo dos concorrentes, é que a gente queria dar acesso para aqueles... na verdade, se especulam que tem cerca de 7 milhões de diabéticos no Brasil que não sabem que são diabéticos. Nós temos 120 mil pacientes HIV positivos que não sabem que são HIV positivos. Então, né, nós temos uma realidade no Brasil que pode ser resolvida com exames laboratoriais de baixa complexidade e que a gente só precisa dar acesso a isso, né? Então, você oferecer uma glicose por R$ 7,00 ou oferecer um HIV por R$ 18,00 passa a ser acessível e as pessoas podem, então, passar a ter possibilidades de diagnóstico que não tinham antes. Nós criamos aí um modelo eficiente de unidades que oferece qualidade, mas não tem luxo.
Então, se tem uma palavra que define bem quais são as nossas unidades, é dignidade, né? São unidades dignas, mas que não vão oferecer todo aquele ambiente palaciano que você muitas vezes está acostumado a encontrar na saúde do Brasil e que muitas vezes nós mesmos procuramos, né? Então, você não vai estar encontrando o chão de mármore, você não vai estar encontrando de jejum com frutas, ou você não vai estar encontrando valet parking. Você vai estar encontrando exames laboratoriais com preços acessíveis. E essas unidades são unidades compactas, unidades pequenas, que se iniciam com 3 colaboradores, né? Uma colaboradora de nível superior, que ou é uma farmacêutica ou uma biomédica, um coletador e uma recepcionista. E, com isso, então, a gente traçou um plano progressivo de incorporação de pessoas com o crescimento das unidades, fazendo, então, com que a gente possa estar mantendo os preços compatíveis com o serviço que a gente está querendo oferecer. Próximo. Nós fomos a primeira rede de medicina diagnóstico do Brasil a vender online, e isso foi uma inovação, né? Nós só não passamos a vender online, né? Assim como também nós fomos aí o primeiro laboratório a transformar em transparente os preços dos exames laboratoriais. Isso não existia no Brasil, né? Para você saber um preço de um exame num laboratório privado, você precisava ligar para o call center, dizer que tinha um pedido médico, que precisava fazer isso para ter o preço daquele determinado analito. Nós não. Nós colocamos aí, né, os preços, né, na própria rede, na nossa página, e criamos um sistema transacional em que o paciente podia comprar online, e cerca de 20% dos nossos clientes, eles fecham a transação no nosso site. Então, no site, ele é possível ver o produto, comprar o produto e já ter aí um pré-acesso para que, quando ele chegue na unidade, ele possa estar sendo atendido de forma mais rápida e a gente possa estar dando continuidade no atendimento dele. Próximo. E, além disso, a gente foi pioneiro também em produtizar os exames. Tradicionalmente, os exames de análises clínicas no Brasil, eles precisavam, ou precisam ainda, de um pedido médico para ser utilizado. Depois disso, você recebe em laudos em que os médicos sabem interpretar os laudos, né? Então, isso cria um círculo de... O paciente vai no médico, pega o pedido médico, faz o exame, volta no médico, o médico interpreta o resultado e assim por diante. A gente procurou trazer uma certa produtização para esses exames. Primeiro, depois de uma consulta legal, a gente entendeu que pedido médico não é necessário para fazer exames de análises clínicas. Ele é necessário para os convênios, que precisam fazer a autorização. Mas, para fazer exames particulares, você não precisa de pedido médico. Segundo, nós criamos laudos autoexplicativos. Então, nós trabalhamos junto com profissionais da UFRJ e elaboramos laudos que a classe C pudesse entender. E a gente tinha ali, naqueles laudos, né, explicações para que as pessoas pudessem estar realmente compreendendo os seus resultados. A sua glicose está aumentada. A glicose é a energia do nosso corpo. Quando a glicose está aumentada no sangue, significa que você pode ter diabetes. Sugerimos que você procure um médico para ser avaliado. Não somente isso, nós criamos 2 tipos de produtos, além dos exames tradicionais. Um que são os testes, que, caso você queira confirmar alguma suspeita, teste de HIV, teste de gravidez, por exemplo. Então, você pode estar fazendo, né, isso e recebendo esse resultado. Ou então, se você quiser saber se está tudo bem com você, nós criamos os check-ups, né, e hierarquizamos esses check-ups entre homens, mulheres, acima e abaixo de 45 anos, e outros check-ups do coração, check-ups de gorduras no sangue, check-ups renal,
assim por diante. Diabetes. Dos check-ups que nós temos feito, 52%, a gente acompanha esse indicador mês a mês, 52% dos check-ups no último mês necessitaram de alguma intervenção médica, demonstrando, então, de que a população tem alguns agravos que podem terem uma intervenção precoce. Então, hoje em dia, né, nós já fizemos mais de 550 mil check-ups, e mais de 50% desses clientes detectam algum problema. Nós temos uma teleconsulta de retorno. Tá? Então, quando o paciente tem, nesse check-up, né, algum resultado alterado, e se o pedido não... E se aquele check-up está sendo feito sem um pedido médico, nós temos, então, um médico nosso que interpreta aqueles resultados e liga para esse paciente para então poder estar dando para ele aí um retorno, tentando aí fechar um pouco esse ciclo, que é o ciclo do acesso à informação, que não é só o ciclo de acesso ao resultado. Próximo. A gente montou uma ótima cobertura em São Paulo, né? Nós temos hoje 36 unidades de atendimento no total, são 27 nas principais regiões de São Paulo, né? E estamos abrindo algumas outras ainda em São Paulo. Temos 9 no Rio de Janeiro, compondo aí as 36 unidades. Próximo. E no Rio de Janeiro também uma cobertura que seja suficiente. Tá? Próximo. Dentro da questão de enfrentar a pandemia, a gente viu que nós precisávamos montar uma grande operação, né? Uma grande operação de coleta domiciliar que pudesse estar não estimulando as pessoas a saírem de casa. As pessoas não queriam ter contato, né, umas com as outras naquela época, e aglomerar não era recomendável. Então, nós montamos uma operação de coleta domiciliar e fizemos mais de 230 mil testes rápidos aí, com atendimento com um Net Promoter Score de mais de 90% aí na coleta domiciliar. O Net Promoter Score é a medida que nós utilizamos para a gente trazer aí avaliar a satisfação do nosso cliente, e a gente tem girado em torno de 85 a 90 na empresa como um todo. Obviamente, na coleta domiciliar, por ser uma interação mais próxima, o NPS é mais alto, então é 90. E a gente trabalha com essa coleta domiciliar também com agendamento online, e com isso, então, a gente pôde atender tanto a Grande São Paulo, Grande ABC, Grande Rio, o interior de São Paulo e o litoral de São Paulo, aí para que a gente possa estar fazendo essa coleta com uma taxa, trazendo algo que passou a ser extremamente valorizado pela população, que é conveniência. Então, se hoje em dia tem algo que nós entendemos que seja de grande valor na saúde, é conveniência. Tá? Então, a gente procurou fazer isso através da coleta domiciliar. Próximo. E a gente estendeu essa nossa transparência de preços, né, e a facilidade de compras online para vacinação. Então, nós passamos por todo um processo, né, de planejamento, de implementação de vacinas no Labi, questões regulatórias, né, bastante, diria quase que opressoras, né, mas nós seguimos aí todas as recomendações regulatórias e a gente passou a fazer vacinação não somente em algumas unidades, mas também em domicílio. Essa nossa coleta, algo que a gente sempre prezou, foi a questão do design, e aí a nossa coleta aí, domiciliar, junto com a vacinação, ganhou um prêmio de design pela forma como a gente chega na casa das pessoas e como é que a gente atende eles. Tá? Próximo, por favor. A gente cresceu rápido no mercado, né? E a gente acabou aí
se constituindo uma das melhores marcas do setor de medicina diagnóstica. Nós concorremos aí, né, com marcas muito conhecidas, com a DASA, Fleury, com Pardini, né, com instâncias como, né, Reclame Aqui, por exemplo, e a gente conseguiu um excelente resultado com uma cultura de respeito e valorização dos funcionários, e mesmo sendo conservadores na remuneração, porque a gente precisa ter um sistema, né, que é um sistema de baixo custo, porque os nossos preços são preços muito acessíveis. Eu falei para vocês, né, você faz um hemograma no Labi a R$12, e você faz um hemograma em um outro laboratório em São Paulo por 120. O que leva, e eu garanto para vocês que o resultado, né, ele tem a mesma qualidade. O que leva, né, uma pessoa a oferecer um exame a R$12, né, e outra empresa oferecer por 10 vezes mais, né? Então, o que tem aí de diferença? A gente precisa manter os nossos custos muito aderidos ao nosso modelo, né? E a gente tem uma baixa taxa de turnover quando comparado com o mercado. E isso a gente entende que é muito dessa valorização que a gente tem com o colaborador. Próximo. Em dezembro de 2021, nos processos de captação, a Raia Drogasil tornou-se acionista do Labi. E em julho de 2022, eles passaram a participação deles para 20% do Labi, sendo o principal acionista da companhia. A Raia Drogasil é a maior rede de farmácias do Brasil, tem mais de 2.700 lojas, tem a marca de saúde mais valiosa do país, segundo a Interbrand, né? Além do endosso da marca e do acesso a uma base de dezenas de milhões de clientes, a associação com a Raia Drogasil nos permite explorar novas linhas de serviço e ampliar o acesso à saúde de qualidade no Brasil. Quando a gente estava montando o Labi, nós fizemos uma pesquisa qualitativa e a gente viu que farmácias tinham uma importância fundamental, principalmente farmácias independentes, na prescrição de exames. Isso não é uma surpresa, né? A gente sabe que no Brasil, muitas vezes, o médico é o farmacêutico que é procurado ali junto com pelo paciente. Obviamente, em grandes redes, né, como a Raia Drogasil, isso não é feito até por questões regulatórias. Assim também como coleta de sangue não pode ser feito dentro de farmácias. Tá? Existe uma brecha em que testes rápidos podem ser feitos em farmácia, e a gente, então, foi a primeira nossa iniciativa, foi estar laudando e desenvolvendo um programa de controle de qualidade junto com a Raia Drogasil, testes rápidos que são feitos na farmácia. Próximo. Mas, mais do que isso, né? A gente entendeu que a gente poderia estar desenvolvendo um serviço de consulta integrada com essa Raia Drogasil, e nós já estamos operando em 3 clínicas piloto, né, em São Paulo. Então, são 3 clínicas que ficam do lado da Raia Drogasil, como vocês podem ver, né, uma na Brasilândia, outra no Grajaú e outra no Ipiranga, entendendo que se o paciente chega na Raia, né, e chegando lá, ele relata algum tipo de intercorrência que precise de uma consulta médica, ele pode ser referido, então, para o Labi Clínica, que fica justamente colado na Raia Drogasil. Próximo. O modelo que a gente criou foi um modelo de consulta integrada, que tem foco em atenção primária. A gente não quer atender a alta complexidade, ele tem um atendimento humanizado e tecnológico, já testado e aprovado pelos clientes. O agendamento ele pode ser feito, né, ali online, tá? Ou então no local do próprio atendimento. Nós temos um time de enfermagem com algoritmos proprietários nossos, em que eles conseguem fazer um atendimento inicial de enfermagem, assim como nos programas de medicina da família, e tem um dispositivo digital que faz, então, ali a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar,
tira a temperatura, pulso, pressão, assim por diante, e todos esses dados são enviados remotamente para um prontuário em que o médico tem acesso a esse prontuário à distância. Então, o médico, por telemedicina, vê todos esses características, inclusive a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar, tá? Inclusive fotos de orofaringe e otoscopia. E esse médico, à distância, no prontuário, tem todos os dados consolidados e ele consegue, então, dar um parecer mais aprofundado, inclusive se o paciente tem que procurar um outro tipo de assistência mais especializada. Próximo. Nós abrimos em 2017, 2018 nós faturamos R$900 mil, 2019 nós crescemos, faturamos 4 milhões, 2020, já com a pandemia, obviamente, nós tivemos aí 23 milhões de faturamento, mas desses 15 foram de Covid. Nós sabíamos que nós estávamos tendo impacto aí da Covid em 2020. Em 2021, né, faturamos 45 milhões e tínhamos 20 de Covid. E em 2022, agora, o projetado é de algo em torno de 52 milhões, sendo de que 11 milhões vão ser de Covid. Então, vocês notam que, progressivamente, né, o Covid está diminuindo, mesmo assim, a gente está crescendo. Então, a gente tem 63% de crescimento na receita bruta, sendo que 47% são nas lojas que nós já temos aí instaladas. Próximo. Queria trazer algumas reflexões finais sobre essa jornada empreendedora. As surpresas são geralmente negativas, preciso falar isso. Então, pode não parecer muito alentador, mas é verdade. E é importante reavaliar tudo o tempo todo. Eu sempre tive acostumado a pilotar um avião, né? Mas fazer o avião é totalmente diferente. Então, é muito mais complexo você empreender e construir alguma coisa, você fazer alguma coisa, né? Você chegar e você trazer cenários de melhoria contínua é um pouco mais fácil do que você procurar ser inovador. Eu acho que a última reflexão é você estar tentando atrair sócios que tragam mais do que apenas dinheiro, que foi o que eu tentei demonstrar para vocês aí com a realidade da Raia Drogasil, e que estejam alinhados com o propósito da empresa para que a gente possa estar trilhando essa linha empreendedora e estar aí seguindo aí, né, como a gente pretende. Queria agradecer mais uma vez, né, aí vocês. Me propus aí falar 45 minutos, foram exatamente 45 minutos. Estou aberto aí para discussão com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Parabéns pela apresentação, né? A gente fica orgulhoso aí pela sua história de um cientista público indo para o mundo do empreendedorismo e a história da Labi Exames também, né? O propósito dela de levar diagnóstico a custo reduzido para a população brasileira é muito bonita, né? Então, pessoal, vamos abrir agora para a sessão de debate, né? Já tem uma pergunta aqui pelo chat da Ana Medeiros, né? Como a gente está com tempo, Ana, fica à vontade para abrir seu microfone e fazer a pergunta e assim a gente iniciar o debate. Tudo bom? Eu sou Ana Clara Medeiros, eu sou gerente de produto aqui na Pixels, que é uma startup voltada para criar soluções que dão suporte ao diagnóstico. Primeiramente, dar parabéns pela apresentação. Eu não conhecia o Otávio, sabia minimamente da empresa, mas não o conhecia. E é muito massa, assim, quando a gente começa a trabalhar com saúde e criar soluções para a saúde, a gente percebe um impacto muito bonito que ela tem, né? E a tua história, ela é maravilhosa, eu fiquei muito inspirada. Principalmente trabalhando em startup também. A minha dúvida foi mais em relação a como que o produto de vocês, ele também pode estar incluído nessa questão de diminuir o fluxo médico, né? Porque uma coisa que a gente via na época que eu trabalhava com uma startup, uma outra startup de medicina também, que era o Melhor Aí, a gente pensava em criar soluções que eram focadas em justamente diminuir essa coisa do
eita, para eu ter que ir no cardiologista, eu preciso passar por um clínico, para o clínico entender se o que eu preciso mesmo é de um cardiologista para ir para o cardiologista. E isso é um fluxo, querendo ou não, que atrapalha, né? E a solução de vocês parece que pode diminuir esse fluxo, tornar um fluxo médico mais fácil de ponta a ponta, né? Eu achei isso bem interessante. Aí eu queria ouvir um pouco sobre isso, se isso era uma pretensão também, de deixar o fluxo médico de ponta a ponta cada vez mais simples. Eu achei também essa parte do laudo muito interessante. Queria saber como foi que vocês, assim, o processo um pouquinho mais detalhado de como foi essa questão do laudo. Foram pesquisas que vocês desenvolveram lá com a UFRJ? Como foi isso? Então, bom, primeiro, Ana, você sabe que numa startup a gente serve cafezinho, varre o chão e faz laudo, né? A gente faz de tudo, tá? Então, porque nós somos muito poucos, né? Então, a primeira coisa que eu vou te responder é essa questão do fluxo médico, né? O Anderson começou a minha apresentação dizendo: o Otávio é médico. Então, nós procuramos trazer valor médico para tudo aquilo que a gente está integrando. Vou te dar um exemplo. Se você vai num clínico ou num endocrinologista menos desavisado, ele vai te pedir T3, T4, TSH. T3 não serve absolutamente para nada se você não faz um T4 e um TSH antes. Nós criamos um check-up da tireoide com T4 e TSH. T3 não está. Então, a gente não queria induzir a venda de exames. Nós queríamos que os exames fossem feitos através de medicina baseada em evidência no melhor cenário possível. E que esse fluxo, né, que é o fluxo tradicional, que você vai num clínico, o clínico vai, pede exames, você volta no clínico, o clínico vê os exames, te recomenda um especialista, você vai no especialista, o especialista olha os exames, você volta, assim por diante, que esse ciclo, né, ele pudesse ser encurtado na medida em que a gente possa estar atuando como laboratório. Então, né, mesmo o retorno que a gente dá quando tem esses 50% dos check-ups alterados, é um retorno em que é uma orientação diagnóstica. É diferente do que eu estar ali realmente fazendo uma consulta médica para aquele paciente, tá? E a gente sempre procurou trazer valor médico para tudo que a gente está fazendo, tá? E os laudos, né, eles foram preparados com um time, né? Então, eu vou ser bem sincero com você, eu falei profissionais da UFRJ, né? Eles eram semi-profissionais da UFRJ, porque eles já eram, enfim, médicos habilitados para tanto, né? Mas nós elaboramos os laudos juntos e fizemos os laudos com legibilidade, né? Então, quando a gente estava lendo os laudos, a gente falava assim, não, essa palavra aqui o paciente não vai entender, vamos mudar essa palavra. Não, esse texto aqui, da forma como está, não é a forma correta. Vamos tentar fazer com que seja inteligível para uma classe C estar absorvendo isso. E assim que a gente fez os nossos laudos, que foram laudos comentados. Obrigado, Otávio. Agora passa a palavra para Gabriel, Leonardo e depois o Krieger. Parabéns, Otávio. Adorei a sua apresentação. Duas dúvidas. Acho que a primeira talvez seja até mais rápida. Como é que vocês vão fazer para garantir esse propósito da empresa à medida que sejam feitos? Você falou no final. Temos que atrair sócios que estejam integrados com esse propósito, com esse projeto, esse método, né? Só que na medida que o negócio está bom, ou talvez esteja até incomodando a terceiros, né? Podem vir investidores querendo modificar aí essa trajetória tão bacana, né? Como é que vocês estão vendo, né, esse caminho, né, de manter esse modelo que pareceu fazer todo sentido na realidade nacional, né? E eu fiquei com a dúvida se vocês já aceitam ou se pretendem aceitar no futuro o pagamento pelo convênio, plano, seguro-saúde,
que normalmente são pagamentos até que demoram, né? 60, 90, 120 dias, né? Ou se a ideia é manter o foco nesse pagamento sendo feito de forma imediata pelo próprio paciente. Obrigado. Eu vou começar do fim para o princípio. Hoje em dia, o nosso share é 15% convênios, 85% particular, diferente do share de mercado tradicional, que é 90% convênios, 10% particular. Então, ainda o nosso grande share é particular. Até por causa dos nossos preços, né? Por causa disso que o nosso share é particular. Com relação a atrair os sócios, né, eu acho que tem ninguém está desprezando dinheiro e ninguém está rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? E nós precisamos de dinheiro, até porque esse tipo de negócio ele só fica de pé depois que ele é escalável. Quando você faz 10 hemogramas, você não consegue ter escala, você consegue fazer... enfim, eu trabalhei em empresa que a gente fazia 10 mil hemogramas por dia, né? Só num determinado estado. Então, isso que traz a escala. Então, a gente precisa crescer, mas a gente entende que nós já temos uma governança bem estabelecida na companhia que mantém o propósito da companhia, sabe? Então, assim, né, quer dizer, a Droga Raia tendo 20%, né, mais os outros sócios, que estão todos eles alinhados, fica difícil vir agora um novo entrante que puxe para fora, dada a governança que foi instituída, né? Então, o conselho é um conselho muito estável, é um conselho que tem um membro da Droga Raia, é um conselho que tem outros conselheiros, né, de family office e de fundos. Nós temos um fundo que é um fundo que está ligado a desenvolvimento social, que também procura dar acesso. Então, a gente se cercou aí de pessoas, né, que possam trazer essa composição desse mandato e propósito para a companhia. Okay. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Otávio. Krieger. Eu fiquei, Otávio, com uma dúvida, né? Você salientou em vários pontos da sua fala as surpresas, as dificuldades, né? A necessidade, é mais difícil construir o avião do que pilotar, enfim. Eu queria entender, daquele momento que você resolveu empreender, que você tinha, né, um desenho de um modelo de negócio, o que acabou mudando e se o Labi, mesmo com essa adaptação, ainda reflete aquele modelo de negócio diferencial que justifica, né? Você mesmo acabou de falar aí que você mantém aí 90% do teu share ainda o público-alvo. Então, eu queria dizer assim, como é que foi esse processo de adaptação, só para a gente ter uma ideia dessa dificuldade aí e da necessidade, né? E até que ponto você mantém o target, mesmo fazendo aí, desviando do tubarão, do urso, do ciclone, tudo aquilo que tinha na tua figura lá atrás. Assim, o nosso propósito inicial era dar acesso. Então, nós começamos dando acesso a exames, né? Não mudamos em absolutamente nada até hoje essa proposta. Quer dizer, os nossos preços continuam preços 40% abaixo do mercado. Pelo menos 45%. Quando eu falei a história dos 12 e dos R$120, é de verdade, tá? Isso é verdadeiro. O Rio de Janeiro é um pouco diferente, você faz por R$12 com a gente e você faz por R$68 um hemograma na concorrência. Quando a gente viu que tinha oportunidade em vacinas, a gente também procurou dar acesso a vacinas, mantendo aí a mesma característica de sermos os preços mais competitivos do mercado. E aí, quando veio a Raia Drogasil e vimos a possibilidade da gente estar oferecendo não somente a consulta integrada, né, mas também agora a teleconsulta, a gente está oferecendo uma consulta a R$69, mantendo, então, ainda o nosso princípio básico de preços acessíveis à população. Então, a gente pode ter mudado o foco inicial, né? Foi Labi Exames, Labi Vacinas, Labi Clínica, mas nós não mudamos o nosso conceito básico, que foi dar acesso a preços populares com qualidade e dignidade. Isso nós não mudamos.
mas eu continuo dizendo que criar o avião é extremamente difícil. Eu acho que você teve essa vivência, né, com vacinas de Covid, né? Porque você criou um avião. Então, A Fiocruz. Eu sei, mas é através da tua vice-presidência, né? Então, você vê que você parte da realidade regulatória até você chegar na realidade do acesso, que é extremamente complexo, né? Então, eu acho que por isso é que eu quis ressaltar tanto essa os percalços que a gente tem aí na vida empreendedora, né? Que particularmente eu não acho que seja diferente, tá? Na vida privada ou na vida pública, porque você pode ser e deve ser empreendedor na vida pública e vai ter percalço de qualquer jeito, né? Ótimo. Agora eu vou passar para a Ana Medeiros, que ela fez uma pergunta aqui pelo chat, e depois Silvio Vale, que está com a mão levantada aí. Então, Ana, se quiser abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta para o Otávio, fica à vontade. Eu já fiz a pergunta, Anderson. Foi justamente a primeira pergunta. Obrigada. Beleza, então vai lá, Silvio, com você. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, os colegas todos aí. Você, como sempre, muito brilhante, sempre brilhante. Esse ano, eu convidei para abrir a minha disciplina de biossegurança no curso que tenho na Escola Politécnica, do Wilson Skonick, que você deve conhecer, colega nosso aí da Sociedade de Patologia Clínica, né? E eu convidei o Wilson para dar uma palestra sobre biossegurança, lógico, na análise clínica. E ele falou de biossegurança e falou também das novas tecnologias. E me chamou a atenção para o risco cibernético, que era um risco importante para ele e que a preparação dos alunos na área de biossegurança, né, na área de segurança biológica ou segurança laboratorial, deveria incluir a questão da automação laboratorial. Quer dizer, esses conceitos de cibersegurança, ele até usou esse termo, né? E eu queria te ouvir sobre isso. E uma outra coisa, uma outra pergunta é sobre a previsão, ou se é um futurismo muito assim delirante, de coleta de sangue por robô. Primeiro eu vou começar com a questão, né, do cyber risk, né? Você sabe, Silvio, que uma das preocupações da Droga Raia ao se transformar em acionista do Labi foi a questão do risco digital, risco cibernético. E até porque, enfim, nós estamos falando de dados de pessoas, né? E hoje a gente tem toda a LGPD que está diretamente ligada aí ao risco da gente ser submetido a qualquer tipo de invasão. Nós contratamos uma consultoria, duas consultorias, na verdade, uma consultoria para ver fragilidades no nosso sistema. Então, a consultoria testou o nosso sistema várias vezes, até encontrar todas as fragilidades, e a outra consultoria veio para fazer planos de ação e correções no nosso sistema para que a gente pudesse ter segurança adequada aí nos nossos sistemas. Então, isso é uma realidade. Você tem toda a razão. Né? Então, principalmente em saúde, em que dados são dados sigilosos, né? E que a LGPD tem outra dimensão além da tradicional. Né? Com relação à coleta com robôs, eu acho que vai evoluir, né? Mas eu lembro para você de que hoje em dia o robô não faz cirurgia, né? O robô precisa de alguém lá para pilotar o robô, para fazer cirurgia. Então, eu acho que pode ser que a gente tenha cada vez métodos mais seguros de coleta. Hoje nós já temos aí os visualizadores de veia, né? Que para quem faz quimioterapia, outros tratamentos crônicos, os visualizadores, o que tem veia difícil, os visualizadores ajudam, mas eu ainda não tenho
nenhuma perspectiva de ver coleta com robô, por enquanto, ainda não. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui da Flávia Stil, se os laboratórios da Labi, né, novas são concedidas como franchising ou como franquias? Não. Nós optamos por não seguir esse modelo e continuamos ainda na nossa estrutura de unidades próprias. Beleza. Tenho aqui 3 perguntas da Alessandra Viçosa. Alessandra, fica à vontade para o microfone e fazer diretamente a pergunta para o Otávio. Ela está sem microfone, então ela pediu para... Eu vou ler a pergunta para você, Otávio. Você pode explicar esse fluxo do encaminhamento de dentro da farmácia para o Labi clínico, que fica do lado da loja? Segunda pergunta, o encaminhamento é feito pelo farmacêutico de plantão na farmácia? E terceira pergunta, a farmácia precisa ter um consultório farmacêutico de atendimento? Então, esse fluxo, ele quando chega algum paciente, né, na raia, em que realmente esteja necessitando de uma consulta médica, ele encaminha esse paciente para o Labi Clínica. Então, pacientes que estejam procurando antibiótico, pacientes que estejam fazendo queixas de maior complexidade, isso aí e que o atendimento farmacêutico não consiga ser feito. Nós estamos falando de 2 coisas diferentes. Tá? Um é o atendimento farmacêutico, que hoje em dia já está regulamentado, e outra coisa é uma consulta médica integrada que a gente está oferecendo. Então, quando passa ali dos limites do atendimento farmacêutico, para a necessidade de prescrição de qualquer medicação, ele acaba encaminhando, então, para o Labi Clínica. Obrigado. Antônio Lins está com a mão levantada. Pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta. Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todos e todas. Otávio, estou aqui representando também a Pixels, né, na parte de pesquisa e inteligência artificial. Tinha algumas perguntas para te fazer, fiquei super empolgado aí com a tua apresentação. Primeiramente, falar que aqui em Recife, a Drogasil é um case, né, para nós, né, porque basicamente toda esquina tem uma Drogasil. A gente costuma brincar muito disso, o cara vai dormir e quando acorda no outro dia já tem uma Drogasil instalada na esquina da sua rua. Parabéns aí pela parceria, né, com a Drogasil. E aí eu queria saber o seguinte, primeiramente, quando a Raia Drogasil, né, se parcerizou com você, quanto trouxe de impacto para o teu modelo de negócio original? Né? Sofreu alguma modificação forte ou a Raia Drogasil deixou vocês seguirem o modelo proposto ou houve alguma modificação, digamos assim, mais substancial? E a minha segunda pergunta é em relação a essa relação com a academia, né? Se ela permanece, né, no sentido de prover algumas soluções, algumas abordagens do ponto de vista tanto da aplicabilidade da biologia celular e molecular e também da parte da tecnologia. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Quando a Raia veio ser sócia da gente, eles trouxeram o entendimento de que nós seríamos o braço regulatório do que eles não poderiam fazer. Então, coleta sanguínea seria feita por nós, a questão da laudagem dos testes rápidos poderia ser feita por nós, a elaboração de um programa de qualidade para os laudos, assim por diante, né? Então, a gente não mudamos em absolutamente nada, e eles valorizam muito a gente como empresa, e hoje em dia eles falam num ecossistema de saúde, e nós estamos inseridos dentro do ecossistema de saúde deles. Com relação à biologia molecular, né, você sabe que alguns testes de biologia molecular já viraram testes sociais, né? Sexagem fetal, por exemplo, virou um teste social. Então,
nós oferecemos através de parcerias. Nós não fazemos, porque nós não temos esse volume todo de exames, né? Assim, né? Então, nós terceirizamos esses testes para outros parceiros fazerem. Mas a gente tem também testes de alta complexidade sendo oferecidos. Não pela academia, mas por outros parceiros privados. Obrigado. Agora tem uma pergunta do Paulo Henrique Costa, se o Labi faz diagnóstico das arboviroses. Fazemos diagnóstico de arbovirose através do teste rápido de dengue, sorologia de zika e chikungunya. Pegando o gancho, vocês fazem ou estão pensando em fazer alguns diagnósticos relacionados ao microbioma humano, equilíbrio da microbiota intestinal, algo nesse sentido? A gente terceiriza um teste de microbioma intestinal. Mas é muito raro entrar isso, né? Muito novo, né? Muito novo. Até para os médicos ainda é muito novo para ter um laudo, algo nesse sentido. É. A pergunta da Fernanda Alvarez, se o Labi tem interesse em desenvolvimento de kits diagnósticos imunológicos nacionais. Nós trabalhamos com um modelo em que a gente terceiriza os nossos exames, né? Então, nós temos uma parceria com o Laboratório Serba, e o Laboratório Serba que faz todos os nossos exames, né? Nós aí já respondemos por talvez 20% do movimento do Laboratório Serba. Então, nós temos um relacionamento muito próximo com eles, né? Nós não, mas pode ser que os laboratórios que façam testes tenham interesse em desenvolvimento de kits imunológicos nacionais, né? Mas é difícil concorrer com as grandes multinacionais, né? Nesse sentido. Satisfeita, Fernanda? Quer complementar alguma coisa? Fique à vontade. Eu não te escuto. Sim. Então, obrigada e parabéns pelo trabalho. Sim, eu imagino que sim, que esse tipo de produto tem justamente a questão nacional e a internacional, né, da importação, mas como vocês têm interesse em diminuição de custos, nosso trabalho é justamente na direção de desenvolvimento de kits nacionais que podem vir atrelados à diminuição importante de custos, além do desenvolvimento de diagnósticos em áreas em que as empresas internacionais não têm interesse, né? Sim. Mas teria que fazer o contato, então, com esses laboratórios. Isso, exato, porque a gente terceiriza os nossos exames. Obrigada. E estava dentro do nosso modelo de negócio, a terceirização. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Acho que acabaram as perguntas. Vou fazer uma pergunta aqui, Otávio, em nome do Programa de Empreendedorismo como um todo. Né, um dos nossos papéis aqui é criar spin-offs acadêmicas justamente para levar conhecimento institucional para o mercado através dessas empresas. E a gente observa, né, não só nessas spin-offs, mas as spin-offs acadêmicas em geral, que o grande gargalo, no começo, é a estruturação da equipe. Né? São pesquisadores que querem assumir cargos administrativos e, como você falou, ficam ali com quase o equity todo da empresa, né? Mais preocupado com o equity do que distribuir para outras pessoas, botar diretores, como vocês fizeram aí, como sócios. Né? Então, queria que você falasse para esses cientistas, empreendedores, né, a importância que é para o Labi, desde o começo até agora, ter um CEO aí de anos de experiência no DASA, né? Ter a head de marketing também com experiência de startup, você na parte científica, o CFO com experiência prévia, a importância dessa multidisciplinaridade, né, para a startup, principalmente com uma spin-off que está nascendo. Né? Só para enfatizar um pouco mais isso. Eu falaria, assim, eu jamais teria conseguido fazer o Labi sozinho. Jamais. E 8 olhos veem muito mais do que 2. Então, não é só isso. Nós temos mais 3 outros diretores. Né? Então, a gente entende que essa diversificação
ela traz aí uma multiplicidade de visão que ajuda muito quando a gente está realmente criando, né, aí o avião. E, na verdade, a questão de ser sócio é porque é muito melhor ser sócio de ter uma ação de uma empresa que vale a 10 do que 10 ações de uma empresa que vale a 1, né? Então, eu acho que é essa questão aí dessa pseudo-generosidade que, na verdade, só reverte em prol da própria empresa. Perfeito. Aqui encerraram essas perguntas. Vou passar a palavra para a Celeste, mas gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar a sua história, principalmente. Eu acho que me estimula como pessoa também, me estimula, eu acho que todos os cientistas querem empreender, e também a história do LabExames, que é sensacional, e que a gente vê que não para de crescer, né? Que em breve aí a gente vai ouvir falar muito do LabExames. Então, Celeste, com a palavra aí. Meu comentário, assim, primeiro fiquei muito impressionado, viu, Otávio, com a evolução do Labi. A gente teve a oportunidade de te ouvir, né? Não me lembro se foi no primeiro Inova Labs lá em 2019, 2020, né? Por aí. E já foi interessante aquela época no começo, mas eu lembro que se destacou muito aquela coisa, tem cafezinho, não tem cafezinho, dentro da coisa, né? De ter uma unidade que fosse digna, né? Mas que tivesse menos gracinha, né? Então, hoje, quando você conta nesse tempo passado aí, eu fico impressionado de ver realmente os detalhes, né, dessa engenharia de vocês, do modelo como um todo, de todas as oportunidades. No caso da Raia, eu fiquei com a dúvida, não sei se você chegou a falar e me escapou, né, como é que se foi um encontro onde vocês estavam buscando, ou se vocês foram buscados pela Raia, quem viu quem, né, para começar essa parceria, que me parece que ela ampliou muito o negócio do Labi de uma forma muito consistente e interessante. Mas fiquei curiosa para saber assim, como é que foi esse encontro, né? Quem que encontrou? Nós estávamos procurando fazer uma série B e nós já tínhamos tido uma conversa com a Droga Raia no passado, que não tinha evoluído, e por ocasião dessa série B voltou a evoluir e a coisa caminhou. Legal, muito interessante. Eu achei que todas as perguntas foram muito interessantes, acho que cada uma trouxe uma dimensão aí do negócio, acho que foi bem interessante a conversa. Mas é isso, eu acho que se ninguém mais tem nada a comentar, eu tenho muito a agradecer, né? Como o Silvio Vale destacou, você consegue ser muito instigante sempre, uma forma muito interessante de falar. Você começa, né, com as 12 reflexões, assim, que são coisas que parecem óbvias, mas não são, né? É importante falar nelas. A gente, né, pelo menos alguns dos nossos casos, eu vi que estavam presentes, e eu acredito que toda essa conversa deve ter ajudado bastante. Não sei se o Léo Forte continua aí, mas é o nosso caso piloto lá do Paraná, né, do biosensor diagnóstico precoce do câncer. Mas, enfim, é só agradecer mesmo. Eu acho que você tinha dúvidas se ia ser interessante. Poxa, não pode ter essa dúvida nunca. Eu acho que o público da Fiocruz, ainda que te conhece, né, acho que isso vai ser extremamente inspirador. É isso, caríssimo. Super obrigado e desejo assim, muito sucesso e continue com esse brilho irradiante, que a empresa só cresça e que o Brasil, né, tenha essa oportunidade de ter diagnóstico e outros serviços hoje com alta qualidade, baixo custo. Eu acho que um modelo muito interessante. Parabéns, Otávio, mais uma vez. E obrigado a todos os participantes desse debate. Super interessante mesmo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Então, até breve, continuando aí te acompanhar, viu? Para ver como é que vai andar essa evolução e aprendendo aí com você. É isso. E agradeço muito aí as pessoas da Fiocruz e do Brasil, aí, de várias instituições que sempre que encontram em cada esquina, só vem agradecendo esses nossos debates, a gente conseguindo, né, se dar a oportunidade das ICTs brasileiras ouvirem casos de sucesso, ouvirem que é difícil, mas é possível. Essa questão regulatória que você falou, eu achei extremamente curioso. Imagino a situação, como deve ser complexa em áreas de saúde, nesse segmento, né, com muita regra.
Silvio Vale sempre traz questões bastante inovadoras também, que eu achei bastante interessantes as perguntas. Mas, enfim, obrigada. Parabéns. Tchau, Celeste, parabéns. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Celeste, parabéns aí. Oi, Valber, nem tinha te visto aí, ficou quietinho. Obrigada. Muito bom, muito bom. Você está na roda, né? Em breve a gente vai chegar aí no nosso GT, você vai ser convocado novamente. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau, Valber. Ajuda a gente aí nesse processo de validação, de aprovação, viu, Valber? Conto com você aí na presidência. Tchau. Tá bom, pode deixar. Tchau, tchau. Oi, Cássia, não tinha visto você também. Também não. Ai, Xanita. Muito bom, né? Ouvir a experiência, muito detalhe importante. Acho que a gente sai também, Celeste. Melhor entrar em outra sala, não, para falar? A gente não combinou nada, né? Sempre fico com esperança de a gente ter uma rápida conversa depois. Mas vamos sair, entrar de novo então, mas o antes já saiu, né? A gente escreve no PE para entrar ou não? Vou criar a sala lá. Valeu, Carol.